Então, bom dia, boa tarde, boa noite, os queridos alunos aí do curso de Agronomia do Instituto Federal Goiano Campus Cristalino e demais alunos, né, das outras instituições. Aqui quem fala é o professor Jardel. A nossa aula de hoje é sobre manejo integrado de pragas, a primeira parte. Então, hoje, segunda-feira, nós vamos ver essa primeira parte. Na semana que vem, às 8 da manhã, nós entramos com a segunda parte do manejo integrado de pragas. Hoje nós vamos entrar, turma, na parte mais importante da disciplina. A base para a entomologia agrícola é os conhecimentos de manejo integrado de pragas. Então, aqui nessa foto que eu expliquei para vocês lá da aula passada, nós temos várias pragas e vários inimigos naturais atacando, né, lavouras. Nós mostramos o desafio aqui do Brasil, que é enorme, porque às vezes nós temos ali a safra, a safrinha, que é a segunda safra, a safra que vai começar agora em outubro, né? A segunda safra que começa lá em fevereiro, março, que a gente chama de safrinha. E para piorar, a nossa região aqui de Cristalina, onde a gente tem muita área de pivô, nós ainda temos campos de produção de sementes de milho, que no caso, né, às vezes plantados lá no mês de julho e agosto. Então, você tem milho aqui na região o ano inteiro. Então, é uma multiplicação de pragas enorme. Essas pragas fazem as pontes, que nós chamamos, as saem das lavouras mais velhas, que estão sendo colhidas, e vão para as lavouras mais novas. Isso aí a gente leva doenças como viroses, leva os insetos pragas que atacam. Então, a taxa de multiplicação aqui na nossa região, a pressão de pragas que nós falamos é muito alta, tá? Então, vamos lá entender como que a gente faz para manejar um pouco essas pragas e reduzir os prejuízos ocasionados por esses insetos nas lavouras. Então, o conteúdo hoje é a parte 1. Então, nós vamos estudar aqui os organismos pragas, nós vamos estudar a diferença entre o manejo convencional de pragas e o manejo integrado de pragas. Então, são dois conceitos diferentes, que são todos dois muito importantes. E dentro do manejo integrado de pragas, nós vamos estudar a diagnose, que é a identificação, né, das pragas, a tomada de decisão, como que a gente faz para tomar a decisão se controla ou não as pragas. Vamos mostrar como que faz a amostragem desses insetos pragas e os índices de tomar a decisão. E vamos começar a falar, isso aí vai ser a parte da aula que vem, sobre métodos de controles. Então, sejam todos bem-vindos, tá? Para vocês terem uma ideia, turma, da importância dessa disciplina, né? Eu dei essa aula de entomologia agrícola na olericultura, e o pessoal já está convidando para dar uma aula sobre MIP de soja e de milho e MIP de tomate numa das fazendas de um aluno. Então, assim, o pessoal tem pouco conhecimento sobre o MIP e é uma parte super importante da agronomia. Então, antes disso, vamos rever um pouquinho os conceitos de organismos pragas, né? Então, organismos pragas são aqueles que competem de forma direta ou indireta com o homem, por alimento, matéria-prima, ou prejudicam a saúde e o bem-estar do homem e animais. Vocês viram isso aqui lá na introdução à entomologia agrícola. Então, ele vai competir direto. Quando que ele compete direto com o homem? Por exemplo, o homem, ele se alimenta por exemplo, de uma tomate. Então, aquelas pragas que se alimentam de tomate estão competindo de forma direta com o homem. Por exemplo, uma praga que ataca lá a folha diminui a produção de frutos, então ela ataca de forma indireta o homem por alimento. Mesma coisa matéria-prima, né? Então você pega ali o algodão. Algodão é a matéria-prima para as nossas roupas, né? Então, ele são bicudo algodoeiro, por exemplo, ele vai competir pela matéria-prima. Ou às vezes o próprio grão, as pragas de grãos armazenados, né? Eles atacam ali também os grãos armazenados, que também são ali importantes para nós. Já falei para vocês lá do Canal do Panamá, toda aquela questão de transmissão de doenças prejudicando a saúde do homem e também o bem-estar, né, do homem e dos animais. Então aí entra a parte aí de aqueles insetos sugadores como mosquitos, pernilongos, que comprometem, no caso de animais, os
os outros artrópodes, como carrapato, berne, etc. Bom, esse milho aqui, então a gente está vendo chegou lá no campo, vocês estão fazendo uma visita técnica, estão fazendo um estágio, aí vocês saem com o chefe de vocês. Vocês chegam lá na lavoura e identifica esse ataque de pragas aqui. Que praga é essa? Eu gosto de estar na aula, né, presencial, porque eu já não estou vendo o rostinho de vocês, mas eu montei essa aula aqui para a aula presencial. Mas vamos supor que vocês estivessem na minha frente, eu perguntava, Thalita, Júlia, que praga é essa? Então, essa praga aí, pessoal, é a praga pombo, tá? É um pássaro que ataca principalmente as primeiras lavouras. Essas lavouras que nós vamos plantar agora início de outubro, meados de outubro, elas chegam nesse estágio de maturação mais rápido. Isso atrai muito pássaros, né? Então esses pássaros eles vêm e atacam as lavouras. É muito comum em campos de produção de semente, que plantam lá em julho. Então, imagina vocês, esses campos plantados em junho, julho, eles vão ser colhidos agora em novembro, né? Outubro, novembro, ainda está muito seco. Então, imagina para vocês um pivô verdinho cheio de espiga amarela. Então, os pássaros que tomam pouco alimento, eles vêm e começam a atacar. Quem produz milho verde tem essa dificuldade aí também, produz o ano inteiro, né, para comercialização, e a gente tem essa dificuldade porque os pássaros eles começam a atacar de fora para dentro. Aí lá, por exemplo, um dos métodos de controle que a gente utiliza, espantar, a gente coloca lá os espantalhos, né, aquelas sacolas de plástico. Na fazenda que eu trabalhava lá nos Estados Unidos, o pessoal colocava umas caixas de som com bateria de caminhão, colocava lá no meio da lavoura de milho e ficava imitando a briga de pássaros, né? Eles faziam uma gravação, compravam essas gravações, colocava lá no meio da lavoura. Uma vez eu cheguei lá no meio da lavoura, vi aquele monte de barulho de pássaro. Eu falei, gente, mas esse passarinho não para de cantar. Aí quando eu cheguei lá no meio, eu vi lá a bateria do caminhão com um alto-falante, imitando a briga dos pássaros, né? No início funciona muito bem, eles realmente espantam os pássaros, só que eu acho que eles vão, não sei se eles vão se diz o termo, né, ficando malandros, vai passando os meses, eles começam a posar em cima do alto-falante. Então, ele já percebe que aquilo ali não é briga nenhuma de pássaro, né? Então, funciona muito bem no início e depois vai perdendo eficiência. Mas, assim, ajuda. Então, não existe uma estratégia que controla 100% da praga, tá? Existem várias estratégias que melhoram esse controle de praga. Aqui nós temos uma outra praga, né, nessa lavoura aqui de milho também. Que praga é essa, pessoal? Então, essa praga aqui são plantas daninhas, né? Então, as plantas daninhas, elas competem de forma indireta com o homem, né? Só um minutinho, pessoal, só que... Enfim. Então, eles vão competir com o quê? Com nutrientes e também por luz. Então, eles competem aqui com o milho, reduzindo ali a produtividade desse milho. Então, isso é uma competição direta ou indireta? É uma competição indireta, tá? Nesse caso aqui, a praga é as plantas daninhas. Então, nós tínhamos as pragas, que são os pássaros, e aqui há pragas, que são as plantas daninhas. Tá? Então, essa é a segunda praga que a gente viu, competindo de forma indireta com o homem. Alguém sabe me informar que praga é essa? Você chega lá, que praga é essa? Então, isso é uma doença, tá? Essa doença aqui é a mancha branca, Fosféria maides, é uma das doenças mais sérias do milho. Então, elas formam esses halos escuros, compete também de forma indireta, né, reduzindo a taxa fotossintética do milho, e essa redução na taxa fotossintética do milho reduz ali a produtividade de grãos dessa lavoura. Então, nesse caso aqui, a praga é uma doença. Então, cuidado para não confundir, né? Tem muita gente que erra a questão em concurso, porque associa o termo praga a inseto. E não existe só inseto como praga. Então, nós vimos aqui pássaros, que são pragas, nós vimos aqui plantas daninhas, que também são consideradas pragas,
e aqui nós estamos vendo doenças que são pragas. Então, o conceito de praga é aquela que compete de forma direta ou indireta com o homem pelos recursos. Eu gosto sempre de mostrar essa foto aqui. Que praga foi essa que atacou? Aí muitos alunos falam, professor, isso aí foi capivara, foi porco, foi boi. Aí eu pergunto, mas por que eles comeram só essa parte aqui e não comeram aquela parte de lá? Esse tipo de ataque aqui, pessoal, não está escrito aqui. É bom sempre anotar. Por isso que eu falo, imprima o material, traga o material. Às vezes você consegue imprimir 4, 5 slides por página. Vocês anotam os conceitos. Esse ataque que a gente chama que é localizado, nós chamamos isso de ataque em reboleira. Vários organismos atacam em reboleira. Eu falei que os pássaros, eles, no início, assim, nas primeiras lavouras, eles atacam as lavouras de fora para dentro. Aqui, nesse caso aqui, nós temos o ataque, tá? De uma doença, que é uma virose, é uma das pragas, né, doenças mais importantes hoje da lavoura do milho. Para vocês terem uma ideia, estão falando aí de ter vazio sanitário para controlar essa doença. O que é vazio sanitário? Ficar um tempo sem plantar o milho durante o ano, como faz para a soja, para a ferrugem asiática, para controlar essa praga. Então, a praga que transmite esse vírus é a cigarrinha, um inseto bem pequenininho, que voa e sai transmitindo o vírus nas lavouras. Aí você pergunta, professor, por que só está localizado nessa parte aqui? Porque são dois materiais diferentes. Tá? Aqui nós temos um material que a gente chama sensível, ou também chamado de susceptível, e aqui nós temos um material resistente. Então, ela atacou esse material, transmitiu o vírus para esse material, e esse material aqui, ele acabou perdendo ali quase 100% da produtividade. Enquanto que o outro, que era resistente, ele ficou ali praticamente intacto. É a mesma coisa, vamos fazer aqui sempre um paralelo entre o coronavírus e essa virose. Então, aqui seriam os jovens, né, de 18 anos, vacinados, eles não têm, eles têm até a doença, mas não transmite e também não parecem os sintomas, né, parecem bem leves. Aqui nós temos lá o idoso ainda não vacinado, né, então na população idosa o risco desse vírus é bem maior. Nesse material aqui, a incidência foi muito maior, a pressão do vírus foi muito maior, e no outro material ali ele ficou intacto. Depois eu vou mostrar para vocês a cigarrinha. Mas, professor, então, aqui tem mais milho, né? Esse milho aqui também é a cigarrinha, porque, ó, é reboleira, mas aqui só é um outro material? Não, pessoal, isso aqui pode ser, por exemplo, um nematóide, tá? Que é uma praga de solos, que ataca aqui, ou pode ser simplesmente a enxurrada, né? A vossoroca que nós falamos. Então, essa enxurrada, se ela passa por aqui, ela vai lavando aqui a matéria orgânica e vai deixando o solo aqui descoberto, e o solo pobre, né? Então, nesse caso aqui, pode ser uma vossoroca, né? Parece ser uma vossoroca, ou pode ser uma mancha de nematóide, por exemplo. E aí, professor, como é que eu sei se é cigarrinha? Como que eu sei se é enxurrada? Como que eu sei se é nematóide? Aí vem a experiência de vocês. Por isso que é importante assistir a aula. Quando a gente chega no consultório médico, geralmente o médico ele pede para a gente uma série de exames, né? Como eu fui lá fazer o exame lá do coronavírus, ele pediu lá um exame de sangue, pediu lá uma ressonância para ver como é que está meu pulmão. Então ele foi pedindo os exames para dar o diagnóstico. Nós, engenheiros agrônomos, futuros engenheiros agrônomos, nós temos que ter essa mesma percepção. Você não com um drone, você vai perceber essa mancha lá na lavoura. Mas se você não for lá, você não consegue diagnosticar. Por que está acontecendo isso? Se for vossoroca, pessoal, se for vossoroca, aqui nós vamos ter pouca matéria orgânica, nós vamos ter a marca da enxurrada aqui, que nós vamos ter um solo mais escuro com mais matéria orgânica, tá? Então, esse solo aqui vai estar bem exposto. Aí, você chegando lá, você vai perceber, ó, aqui tem uma enxurrada que desce. Como que eu faço para controlar isso? Curva de nível. É a aula que vocês vão ter lá da engenharia, acho que o professor Álvaro vai explicar para vocês como planejar as curvas de nível e como plantar as lavouras em curva de nível para evitar essas enxurradas.
Se for nematóide, professor, na hora que você for arrancar a raiz, você vai perceber nódulos no sistema radicular, e esses nódulos indicam a presença de nematóide. Como que vai ser o controle do nematóide? Vai ser através de plantio, por exemplo, de espécies que não multiplicam o nematóide, por exemplo, a crotalária. Então, em vez de você plantar milho e soja aqui nessa área, você vai plantar uma crotalária que vai quebrar a taxa de multiplicação desse nematóide, reduzindo ali a pressão. Quando reduzir a pressão ou zerar ali a presença de nematóide, você volta com a cultura aqui. E se você for insistindo com soja e milho, a tendência é essa mancha ir aumentando dentro da sua lavoura, podendo ocupar 100% da sua área. E se for cigarrinha, professor? Aí vai ser o manejo com tratamento de semente, inseticida, variedades existentes, etc. Tá? Então, eu estou mostrando para vocês que é importante vocês realizarem o quê? O primeiro passo, né, que é a diagnose. E a diagnose não é só inseto. Então, não pensa vocês que todos os problemas de lavoura vão ser insetos pragas. Tá? Essa é a percepção. Mas, dentre os principais, sim, estão os insetos pragas. E aqui, eu continuando com a linha só do milho, tá? Eu trouxe essa praga. Essa praga aí é uma praga importantíssima. Ela é chamada de lagarta do cartucho, Spodoptera frugiper, é o nome científico. Mas é importante saber o nome científico, claro, né? Às vezes o produtor não fala lagarto do cartucho, às vezes chega no lavoura e o produtor fala Spodoptera. Eu estou com um problema sério de Spodoptera aqui. Aí o aluno que só estudou o nome comum, não, aquele professor fica cobrando nome científico nosso, aí chega lá, o cara solta uma Spodoptera, o produtor, ou seu chefe, né? Ou solta lá uma anticárcia, ou solta lá qualquer outro nome, né? Por exemplo, a Adalbolus maides em vez da cigarrinha. Então é importante para vocês, claro que vocês não precisam saber todos os nomes científicos de todas as pragas, de todas as culturas. Mas vamos supor que a Júlia vai fazer um teste para trabalhar na SLC com algodão. Então é importante, antes da entrevista, né, ou fazer uma prova para um concurso, que vai ter lá o tema sobre manejo integrado de pragas do milho, vocês estudarem os nomes comuns e os nomes científicos das pragas. E também para as principais culturas no Brasil, como milho, soja, algodão, por aí vai. É importante vocês saberem também as principais pragas e doenças dessa cultura, tá? É importante. Bom, então, visto isso... tá. Esqueci de falar um detalhe. Essa praga, ela vai atacar tanto folha, tá? Então, geralmente, ela ataca no início lá, quando ela está bem pequenininha, lá no estágio V1, quando o milho tem uma folha, V2, ela vai raspar as folhas, causando ali a redução da fotossíntese. Quando o milho vai crescendo, elas são canibais, então, geralmente tem 5, 6 lagartas dessas no milho, uma vai comer na outra, e geralmente fica somente uma, tá? Quando passa ali do estágio do terceiro insta dessas lagartas, geralmente uma vai se alimentando da outra e no final fica somente uma grande, tá? O quarto, quinto insta. Ela fica dentro do cartucho, que é a parte interna do milho, e vai atacar ali as folhas e também o pendão. Então, imagina você, esse pendão é a parte masculina do milho que faz a polinização da lavoura. Então, se a lagarta ela come esse pendão, vai reduzir ali a polinização e a gente vai ter ali muitas espigas sem grãos, né? A gente não acha grão na espiga e essa falta de grãos na espiga pode estar relacionada com a pressão alta de lagarto cartucho que comeu os pendões do milho e faltou pólen. O pólen, pessoal, um grão bem pequeno, visível só ao microscópio, ele cai lá naquele cabelinho da espiga, né, que a gente chama boneca. Então, cada pólen cai dentro da boneca daquele, ele caminha ali, caminha não, ele é transportado ali, da entrada da boneca até lá no embrião, demora de 2 a 3 dias e faz a polinização. Se acontecer, por exemplo, um estresse hídrico muito grande, não poliniza. Então, acaba tendo problema ali de falhas de grãos. Então, é época muito quente, época com baixa quantidade de chuva, se tem um ataque muito alto de lagarta, geralmente a gente tem um problema de polinização, que são ali as espigas sem grãos, tá? Então a gente fica atento aí. Essa lagarta, ela causa ali falhas de polinização pela alimentação do pendão. E também, essa lagarta, às vezes, ela ataca a espiga, tá? Então a gente tem também
essa lagarta atacando espiga. Então, ataca a folha, ataca o cartucho, que é o pendão, e também pode atacar no final espigas. Então, muito importante praga. E essa praga que hoje a gente tem a tecnologia transgênica, né, que são as plantas transgênicas, a gente vai falar um pouquinho sobre elas na nossa disciplina, que controla essa espécie aqui, que é da ordem Lepidoptera, ok? Vocês estão acompanhando até aqui? Dá um oi aí. Sim, professor. Obrigado. Tá. Então, sistemas de controle de pragas. Beleza, então a gente tem um problema, né? Esse problema aí envolve pragas, pássaros, doenças, nematóide, chuva, condições ambientais. E como que nós fazemos para controlar essas pragas? Então, tem duas formas, tá? Tem a forma convencional e a forma manejo integrado de pragas. Só reforçar que a nossa disciplina é entomologia agrícola, então nós vamos trabalhar com controle de insetos, tá? A controle de doença, nós vamos falar na fitopatologia, é a parte de controle lá de plantas daninhas na disciplina do Cássio, que é de plantas daninhas. Então, nessa disciplina, o foco nosso será a parte de insetos na agricultura, tá? Insetos não na saúde, etc., na agricultura. Então, dentro do sistema de controle das pragas agrícolas, nós temos o sistema convencional e aqui o manejo integrado de pragas. Qual a diferença entre elas? O sistema convencional, ele é baseado na presença da praga. Então, por exemplo, aqui nós temos a broca do tomateiro. E aqui do lado nós temos dois organismos, né? Essa aqui é uma colêmbula, que eu mostrei para vocês na aula passada. Essa colêmbula, ela ataca o sistema, ataca o solo, desculpa, pessoal. Essa colêmbula, ela vive no solo, ela faz galerias no solo e decompõe a matéria orgânica. Então, ela é importante para o homem, né? Ela quebra aquelas partículas grandes, liberando partículas menores. Então, é um inseto benéfico. A joaninha também é um inseto benéfico, é um inimigo natural, ela come ovos, né? E também algumas pragas como pulgões. Então, o homem, quando percebe lá na sua lavoura de tomate a presença dessas brocas que atacam o tomateiro, ele faz o quê? A aplicação de inseticida. Então, sempre que vai lá na lavoura, que ele detecta a presença das lagartas, ele faz a aplicação de inseticida. Só que esses inseticidas, 90% deles atuam no sistema nervoso, né? O sistema nervoso dos insetos a nível de neurônios e axônios, de neurônios e fendas sinápticas. Depois eu vou explicar para vocês na aula de controle químico. Só que todos esses outros insetos, eles também têm o sistema nervoso bem parecido. Ou seja, boa parte desses inseticidas são pouco seletivos. Além deles matarem a praga, eles matam os inimigos naturais, no caso aqui a joaninha, e também esses insetos que fazem a decomposição da matéria orgânica, né? São insetos ali decompositores. Ou seja, que tem sua importância para o homem. E sempre que você vai na lavoura, se você for lá aplicar inseticida toda semana e voltar lá na outra semana, vai ter praga. Não existe nenhum inseticida que controla 100% das pragas, tá? Um inseticida ótimo que nós tínhamos na época, eu fazia agronomia, que foi lançado, era o Spinosad, que era o Tracer. O Tracer, ele controlava ali 92% a 90% das pragas que a gente avaliava. Hoje ele não controla 80%, tá? Mas ainda é um dos melhores inseticidas que tem no mercado, as espinosinas. Controle em torno de 80%, o melhor inseticida. Então, se você for basear pela presença de pragas, toda vez que você for na sua lavoura de soja, na sua lavoura de milho, você vai ter a presença ali de pragas. E se você for aplicar inseticida todas as vezes, além de você matar essas pragas, você vai estar matando esses organismos não alvo. Pessoal, tem produtos, tem inseticida que custa R$1.000 o litro, tá? Fora a mão de obra, que não é barata, e às vezes o equipamento, né, o uniporte, que a gente tem um processador costal, mas geralmente em grandes lavouras nós fazemos aplicação, às vezes com pulverizadores que custa aí R$1 milhão, ou às vezes até aviões, né? O óleo diesel hoje não está barato também. Então imagina o custo que é você fazer aplicações sucessivas de forma econômica, você tem um custo muito alto, e você também tem a eliminação de
inimigos naturais e outros atópicos são benéficos para o ecossistema ali. Então, esse sistema tornou-se o quê? Insuportável, né? Do ponto de vista econômico e também ambiental. E aí começou-se a crescer esse que nós chamamos de manejo integrado de pragas. Em pleno século XXI, né, 2021 nós estamos, a gente ainda percebe que a grande maioria dos produtores utilizam o manejo convencional das lavouras, tá? Isso aqui em Cristalina, em Tumbiara, é muito comum. Estava montando experimento para diabrote especial, desculpa, para cigarrinha, e nesse experimento de cigarrinha, semestre passado, né, eu acho que a Júlia acompanhou um pouco, o pessoal estava aplicando lá na fazenda 2, 3 aplicações de inseticida para controlar a cigarrinha. Como que eles faziam essas aplicações? 2, 3 por semana. Chegava lá, tinha cigarrinha e aplicava. Sempre que aparecia, aplicava. Então, não é antigo, tá? Boa parte das lavouras das grandes fazendas hoje utiliza esse manejo convencional. E os pequenos, médios produtores também. A alternativa para esse manejo convencional é o manejo integrado de pragas. Esse manejo integrado de pragas, ele compõe ali três passos importantíssimos. Primeiro é a diagnose, é você identificar a praga. O que é importante identificar a praga? A partir da identificação da praga, você consegue verificar qual que é o produto mais adequado para controlar essa praga. E também a época que você vai aplicar esse produto, tá? Então, fazendo a diagnose correta, você tem um outro ponto que é a tomada de decisão. Então, você identificou a praga, será que compensa ou não controlar essa praga? Será que ela chegou numa população que ela está causando prejuízo para a lavoura suficiente para pagar esses custos da aplicação do inseticida, do óleo diesel, da aplicação aérea, do uniporte? Porque às vezes você tem lá uma praga a cada 100 plantas. Então, o prejuízo que essa uma praga está causando na lavoura não compensa você entrar com equipamento, entrar com inseticida para fazer esse controle lá na lavoura. Então, nós temos que ficar bastante atentos a esse ponto, tá? É a tomada de decisão. Então, se controla ou não. Vai depender da população da praga na lavoura. Eu vou dar mais detalhes desse passinho aqui, tomar a decisão, dentro da aula de MIP. E o terceiro, e não menos importante, é o controle. Lembrando que o controle aqui não significa simplesmente o controle químico, tá? Então, isso significa também outros métodos de controle. Eu já falei alguns para vocês hoje na aula. A variedade resistente. Então, eu mostrei lá um híbrido de milho que estava do lado do outro, numa mesma condição, um morreu e o outro estava verde. Então, ali nós temos variedades resistentes. Outro método de controle importante, às vezes, é o cultural, que é o quê? A população de plantas, o espaçamento entre plantas, isso também influencia ali no controle de pragas. Outro que eu falei para vocês é o vazio sanitário, né? Eu falei lá da soja, o vazio sanitário para a ferrugem asiática, e a possibilidade, nós temos aí no futuro muito breve, um vazio sanitário para a virose no milho, né? Para a cigarrinha, que é a Dálbulus maíz. Vai ser uma época que não vamos plantar milho nas fazendas. É o vazio sanitário do milho, tá? O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está estudando ali a possibilidade de implementar ou não esse vazio sanitário. Então, o controle... Oi, desculpa. Pode perguntar. Eu tenho uma dúvida. O controle para pragas e doenças com corretão de fogo, né? Eu nunca entendi porque o motivo, sendo que, além de matar a biota do solo, né? Ele vai perder nutrientes. É eficaz ou não nesse caso? Olha, veja bem. O controle com fogo é quase igual ao controle com inverno rigoroso. Lá nos Estados Unidos, eu falei na aula anterior que eles têm um problema menor com pragas, porque o inverno é muito frio e acaba ali eliminando as pragas ou reduzindo a pressão de pragas. É claro que elas entram em senescência, fica ali em diapausa e acaba voltando, mas numa pressão muito menor.
O fogo, se eu falar para você que ele não controla a praga, eu estou mentindo, né? Ele vai acabar ali com tudo. Só que você já tem a resposta. Só que o prejuízo provocado pelo fogo, na questão da matéria orgânica, há estudos que mostram que, por exemplo, se tem um incêndio numa lavoura de soja que está com plantio direto há mais de 10 anos, para você recuperar a produtividade daquela lavoura de soja, você vai gastar no mínimo 5 anos ali fazendo todo o manejo conservacionista, né? Fazendo a rotação de culturas, plantando no inverno. Agora, é claro que você vai quebrar ali o ciclo das pragas, né? Vai acabar com as pragas? Não, mas você vai reduzir a pressão delas. Mas será que isso compensa? Claro que não. Então, assim, o fogo não é uma alternativa viável do ponto de vista econômico, né, para as nossas lavouras, principalmente aqui no Brasil, onde a gente utiliza o plantio direto na palha. E o plantio direto, ele é importantíssimo ali pela manutenção da matéria orgânica, manutenção da umidade no solo, dentre outros benefícios, tá? Então, o fogo não é uma prática muito utilizada aqui no milho. Agora, a gente já sabe, por exemplo, que existe, por exemplo, para controlar plantas daninhas, alguns equipamentos que lançam chamas, né, para queimar essas plantas daninhas. Esses equipamentos, eles também causam esse problema na microbiota do solo e também causam esse problema aí na decomposição da matéria orgânica do solo. Tá? Só como são aplicações mais localizadas na entrelinha, o prejuízo é menor, mas é pouco utilizado, porque olha o preço que está esse gás hoje, o preço que está o combustível. Então, a gente tem alternativas que são mais eficientes que o uso do fogo, tá? Então, não é uma prática muito recomendada o uso do fogo, mas ele sim reduz a pressão das pragas, mas não é recomendado por esses aspectos que eu falei para você, tá bom? Não sei se ficou bem claro para você. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Então, quando você tem essa diagnose feita de forma correta, quando você percebe que você tomou a decisão de controlar no momento correto a praga, e quando você utilizou a melhor estratégia de controle, você tem uma economia ali para o produtor. Então, a função de vocês, como engenheiros agrônomos, será dar retorno econômico, né? Seja pelo aumento da produtividade, seja pela redução dos custos na lavoura, e também pelos ganhos ambientais que você pode proporcionar ali naquela lavoura, tá? Então, são os ganhos que você vai trazer. Então, os componentes do MIP seriam, primeiro, a diagnose, você identificar as pragas e os inimigos naturais. Tomada de decisão, você controlar somente quando necessário. Vou falar para vocês na próxima aula um conceito importantíssimo sobre o nível de dano econômico, tá? Esse nível de dano econômico é aquele nível onde o custo da aplicação do inseticida é o mesmo custo do prejuízo ocasionado por você não controlar aquela praga. Quando você não controla aquela praga, ela vai alimentar das folhas, vai alimentar dos grãos, vai causar um prejuízo. Só que, às vezes, esse prejuízo ele é tão pequeno, por a pressão da praga ser tão baixa, que não compensa você gastar com mão de obra, com óleo diesel e com inseticida e o maquinário. Então, você tem que tomar a decisão na hora correta, tá? Haja vista que pragas nós temos lá 100% do tempo nas lavouras, porque não existe um método de controle que é 100% eficaz. Então, sempre você vai encontrar pragas na lavoura. A pergunta é, está ou não na hora? Tá? E se estiver na hora, eu tenho que fazer de forma correta. E para isso, eu tenho que identificar bem a praga, tá? Se eu identificar errado, eu vou estar dando, por exemplo, um medicamento para um doente que está com a outra doença. Então, esse é um problema. Às vezes, você aplica um inseticida que controla a cigarrinha, mas não controla a lagarta. E o problema seu é a lagarta. Às vezes, você tem duas lagartas. Tem a lagarta rosca, que ataca ali o caule, e tem a lagarta do cartucho. Então, tem inseticidas que controlam bem a lagarta do cartucho, mas não são eficientes para a lagarta rosca. Entretanto, aqueles que controlam a lagarta rosca geralmente controlam muito bem a lagarta do cartucho.
Então, quando você verifica a presença de lagarta-rosca, você tem que aplicar aqueles inseticidas recomendados para lagarta-rosca. Se você utilizar para a lagarta do cartucho, e geralmente as duas estão juntas lá no milho, você não vai controlar a lagarta-rosca. Então, é importante a diagnose correta, a identificação correta. Por isso que eu peço a coleção para vocês terem essa noção que é importante identificar as pragas nas lavouras. Bom, tomou a decisão, nós temos 2 passos, que são estratégias e táticas. Esse conceito é um conceito quase de exército, né? Estratégias de combate, táticas de combate. Então, no MIP, a gente tem esses 2 termos, que é estratégias e táticas. O que é estratégia? Estratégia, anota aí, é de uso planejado. Uso planejado. Então, por exemplo, se eu tenho problema lá com a broca do cafeeiro, eu sei que na minha região tem muito problema com a broca. Uma das formas de você controlar a broca no café é você aumentar o espaçamento entre linhas do cafeeiro e entre plantas. Então, você aumentando o espaçamento do cafeeiro, você reduz o problema com broca. Isso é uma estratégia, porque o cafeeiro é uma planta perene, então eu planto ele fica lá 10, 20 anos lá na lavoura, eu tenho que usar uso programado. Mesma coisa, eu tenho um problema aqui com cigarrinha na região aqui de Cristalina, no safrinha. Então, eu tenho que escolher um híbrido de milho que seja resistente à cigarrinha. Então, é uma estratégia. Eu vou usar com ele planejado. Não consigo, por exemplo, quando eu tiver com a lavoura lá, eu consigo arrancar aquela lavoura e plantar outra? Não. Então, tudo que é de uso planejado, seja a compra de uma semente, um plantio mais espaçado, é estratégia. Tática, por exemplo, eu cheguei lá na lavoura, fiz a amostragem, identifiquei que está acima do nível de dano econômico, eu vou usar o inseticida. Então, a utilização do inseticida é uma tática, é de uso imediato. A liberação de inimigos naturais, por exemplo, predadores e parasitoides na lavoura, também são táticas. Então, táticas são de uso imediato, estratégias são de uso planejado. Durante o curso do MIP, eu vou apresentar para vocês algumas estratégias e algumas táticas de controle, tá? Estratégia, por exemplo, pode ser uma planta transgênica, resistente também. A tática pode ser, por exemplo, o uso do fogo, né? Para controlar plantas daninhas. Então, o uso do fogo ali também é uma tática, tá? O fogo pode ser usado como estratégia. Vamos supor, eu quero reduzir a presença de percevejo castanho. Então, eu vou fazer uma queimada ali na palhada para reduzir a pressão do percevejo castanho. Vai reduzir a pressão? Vai. Vai eliminar? Não. Porque alguns percevejos vão estar lá dentro da terra e às vezes não vão ser mortos pelo fogo, né? Então, mas vai reduzir. O fogo, dessa forma, antes do plantio, vai ser uma estratégia. Para controlar a planta daninha lá no meio da lavoura, vai ser uma tática, tá? Beleza? Então, são esses 4 pontos do MIP. Diagnose, identificar o problema. Tomar decisão, só controlar quando atingir o nível de dano econômico. Estratégias de uso planejado e táticas de uso imediato. Então, dentro daquele conceito que a gente viu lá no início da aula de pragas, dentro do convencional e do MIP, agora você já conhece as 2 abordagens, né? O controle convencional e o controle do MIP. No controle conceito de praga no convencional é a presença. Cheguei na lavoura, identifiquei lá a broca do tomate, identifiquei lá lagarto cartucho, o produtor já faz a aplicação. No caso lá da fazenda que a gente ia, o técnico agrícola da lavoura, ele verificava a presença da cigarrinha na lavoura e já fazia a aplicação do inseticida. Então, o conceito de praga na agricultura convencional é a presença. Eu tenho a presença, geralmente eu vou usar o quê? Inseticida para controlar aquela praga. Dentro do MIP, o conceito de praga é o dano econômico. Então, eu só vou controlar a praga quando ela atingir o nível de dano econômico, sendo o nível de dano econômico o custo que eu gasto ali para aplicar o produto vai ser igual ao prejuízo ocasionado pela praga naquele produto. Professor, onde que eu acho informações sobre dano econômico? Então, geralmente, nós temos artigos científicos, né? As empresas que vendem os inseticidas, elas têm treinamentos. Então, a Monsanto, ela fornece treinamento. A DuPont, Corteva, ela fornece treinamento.
Então, eles têm cartilhas onde tem um nível de dano econômico, tá? Então, só controla a praga quando ela causa prejuízo econômico. E é importante também eu destacar para vocês que nós, dentro do MIP, nós temos dois grupos de pragas, né? São pragas que, dependendo da classificação, parte da planta atacada e a importância. Então, eu vou explicar isso para vocês agora, tá? Então, por exemplo, nós temos pragas que nós chamamos de pragas diretas. O que são pragas diretas? São aquelas pragas que atacam diretamente a parte comercializada. Então, aqui nós temos dois exemplos, tá? Que eu falei para vocês. A broca pequena do tomateiro, é a Neulecinoides elegantalis, que é o Guené 1854. Então, esse Guené aqui foi quem catalogou a praga, identificou a praga pela primeira vez, lá no ano de 1854. E aqui o nome científico da broca pequena do tomateiro, né? A Neulecinoides. Então, essa larva aqui que fica dentro do fruto. Então, se coloca ali os ovos dentro do fruto, ela eclode o ovo e ela começa a se alimentar lá dentro do tomate. Quando ela atinge o quarto, quinto insta, ela faz um furo, que chama furo de saída, e essa larva, ela cai no solo e vira pulpa, tá? Então, quando a gente vê esse buraco grande aqui no tomate, se você cortar esse tomate no meio, você vai ver que lá por dentro, esse tomate vai estar comido. Então, foi à medida que a larva foi desenvolvendo, ela foi crescendo, e no final do ciclo dela, ela sai e chama furo de saída, tá? Então, essa aqui é a saída, e essa larva aqui, ela cai no solo, ou às vezes vira pulpa ali num galho do tomate, tá? Aí virou pulpa, depois vira adulto, coloca os ovos de novo dentro do tomate, e aí vai fechando o ciclo. Então, o prejuízo ocasionado, nesse caso aqui, é muito grande, porque ela ataca o tomate, que é a parte comercializada. Mesma coisa essa outra praga aqui, que é a broca do café. Eu falei para vocês que um dos métodos de controle da broca do café é o aumento do espaçamento entre plantas. Então, um besouro, né? Esse besouro ali, a larva dele desenvolve dentro ali também do café, causando ali prejuízo no fruto. Então, essas pragas que atacam diretamente a parte comercializada, seja o tomate, seja o café, nós chamamos de pragas diretas. Então, o nível de dano econômico para essas pragas aqui é baixo. Então, a tolerância desse tipo de inseto na lavoura é baixo, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como que faz a amostragem dessa praga e dessa praga nas lavouras. Mas, geralmente, é feito através da porcentagem de frutos atacados, tá? Seja para a broca, seja para a broca pequena, seja para a broca do café. E outro conceito que nós temos é a praga indireta. Então, a praga indireta, ela ataca uma parte da planta que afeta indiretamente a parte comercializada. Então, aqui nós temos a lagarta da soja, Anticarcia gematalis, que causa desfolhas na planta de soja. Então, a lavoura de soja, a soja ela é conhecida pela capacidade que ela tem de suportar desfolha, seja por pragas, seja ali, por exemplo, a chuva de granizo. Então, a soja ela não reduz muito a produtividade quando tem ataque na folha, tá? Ela tem uma compensação muito grande. A taxa fotossintética dela é muito elevada. É diferente do tomate. O tomate, sim, né? Se ele é atacado, por exemplo, a traça do tomateiro, que é uma das pragas mais importantes do tomateiro, ele causa essas galerias aqui na folha e reduz ali a taxa de fotossíntese. E ele, sim, reduz ali a produção de forma significativa de frutos de tomate. Então, nesse caso aqui, a gente tolera, né, dentro do MIP, uma população um pouco maior dessas pragas nas lavouras, porque são pragas de forma indireta, que atacam de forma indireta a planta, e essa redução na taxa fotossintética vai reduzir a assimilação de carbono e vai reduzir, assim, o número de vagens por planta ou o número de grãos por vagem, aqui na soja. E aqui o número de tomates por planta. Tá? E são pragas indiretas. Então, o ataque na folha vai reduzir a fotossíntese, que vai reduzir a produção, seja de grãos de soja, seja de frutos de tomate. Diferente da foto anterior, que a broca ataca direto o tomate, então o prejuízo é maior. Tá? Esse gráfico aqui é o desafio que vocês têm, né, que eu falei
anteriormente. Então, aqui nós temos um gráfico bastante conhecido, que é o gráfico da área plantada de milho no Brasil nas safras de verão e safrinha. Então, isso aqui são milhões de hectares. Lá em 1996, nós tínhamos no Brasil, na linha azul aqui, um total de 13 milhões de hectares plantados de milho. De 96 até 2014, não aumentou tanto, tá? Nós já tínhamos 13 milhões de hectares plantados, nós fechamos lá em 2014 em torno de 15 milhões de hectares de milho plantado no Brasil. Só que o que mudou muito aqui foi a relação do que era plantado no verão, que são aquele milho plantado em outubro, novembro, que lá em 96 nós tínhamos 12 milhões de hectares plantados, e hoje nós temos a metade, 6 milhões. Isso em 14. Se vocês pegarem, turma, até 2021, a tendência é que ele continuou a aumentar, tá? E estabilizou lá embaixo. Tem até esse gráfico mais recente que eu acabei esquecendo de jogar na aula. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que aumentou muito a safrinha, que é o milho plantado ali em fevereiro, né, em março. Então, nós tínhamos somente 1,7 milhões de hectares em 96 e hoje nós temos ali 9,1 milhões de hectares. Em 2011, 12, nós tivemos um empate técnico, né? Ou seja, a realidade do campo mudou muito nos últimos anos. E qual que é o problema disso aqui, professor? Nós temos o milho verão e nós temos o milho safrinha. Então, nós temos milho plantado desde outubro, que é colhido ali em fevereiro, março, e nós temos milho sendo plantado em fevereiro, março, que vai ser colhido lá no meio do ano, e no meio do ano a gente vai entrar com o campo de produção de semente. Então, nós temos milho o ano inteiro. Então, esse milho o ano inteiro permite ali a multiplicação de pragas, como a cigarrinha. Então, hoje nós temos um problema muito grande na segunda safra, no milho safrinha, dessa cigarrinha. Por quê, professor? A cigarrinha é tão pequenininha, como é que ela causa um prejuízo desse na lavoura? O problema não está na cigarrinha, o problema está no vírus que essa cigarrinha carrega. Então, essa cigarrinha, cada vez que ela suga uma planta de milho que não está contaminada, e se ela estiver com vírus, ela vai transmitindo esse vírus na lavoura, tá? E a prejuízo, às vezes, é de 100% da produção na lavoura. E, geralmente, isso ocorre na segunda safra. Por que ocorre na segunda safra? Porque a cigarrinha ela já vem contaminada da primeira safra, tá? Então, ela vem contaminada com o vírus da primeira safra, ela sai daquela lavoura velha, que está sendo colhida, e vai para a lavoura nova. Então, ela chega nessa lavoura nova com vírus. Então, ela começa a picar várias plantas aqui, transmitindo na lavoura. E, às vezes, chega lá, no estágio de florescimento, esse vírus ele penetra na planta, ele multiplica na planta, e à medida que ele vai multiplicando, ele vai matando essa planta. Então, ela não mata na hora, né, pessoal? Mesma coisa em qualquer vírus. Então, quando você pega um vírus, a tendência dele é ir multiplicando o seu organismo. Se você for resistente, né, ele não vai fazer mal. Mas se você for susceptível, ele vai acabar matando. E aí depende muito do vírus, né, da condição climática, não só da planta. Então, é muito comum, às vezes, você ter um material resistente, você planta ele num ano, aí vem um clima diferente, ou vem um solo um pouco diferente, uma condição de estresse, aí aquele material que era resistente acaba morrendo, né? Perdendo a lavoura ali. Então, hoje não existe um material 100% resistente a esse vírus. Então, por isso que vem a importância, talvez, do vazio sanitário como uma estratégia alternativa para o controle dessa cigarrinha. Uma forma de reduzir os prejuízos é você matar esse inseto. Então, os inseticidas que controlam esse inseto pode ser no tratamento de sementes ou pode ser aplicação na lavoura, tá? Só que eles têm baixa eficiência, geralmente controlam em torno de 40% a 50% da população da cigarrinha a campo. Então, só o inseticida também não é suficiente. Então, nós temos ali 3 safras por ano, nós temos o problema da cigarrinha contaminada que sai da lavoura, vai para uma lavoura nova e já começa a transmitir o vírus. E nós temos o problema aí da quebra da resistência de alguns materiais. Nós fizemos um experimento na época do POM, lá em 2016, nós tínhamos campos de produção de semente no PADEF, que fica aqui perto, né,
Distrito Federal. Aí nós temos Paracatu, que fica sentido Belo Horizonte lá. Então nós tínhamos lavouras no Padef de vermelho, quadrado, e lavouras em Paracatu de azul. E aqui nós colocamos essas armadilhas coloridas, né, amarelas, com adesivo, né, com cola. E aqui cada pontinho desse cinza era uma cigarrinha. E aqui as cigarrinhas eram coletadas à noite com uma luz. Então essa luz acendia, era uma luz amarela também, os insetos voavam em torno da luz e batia aqui nessa armadilha e coletava. Isso aqui é por centímetro quadrado, o número de cigarrinhas, tá? 1 centímetro, pessoal, 1 por 1. É uma unidade muito pequena. Perceba a quantidade de insetos que tinha só numa armadilha dessa. Essa armadilha ficava lá no campo 3 dias, tá? Então, depois de 3 dias, nós íamos lá e coletávamos essas armadilhas. Vejam só que durante a avaliação, que foi de 23/10/2015 até 11 do 1, né? 11 de janeiro de 2016. Olha como que estava a população lá no Padef. Então, a gente tinha mais de 10 cigarrinhas em meados de dezembro por centímetro quadrado. Enquanto que em Paracatu, essa pressão foi de 0,1 a 0,2, no máximo 0,3 cigarrinhas por centímetro quadrado durante todo o ciclo da cultura. Vocês terem ideia, nesse ano de 2015-16, nós tivemos lavouras de produção de semente nessa região que perderam 100% da produtividade devido ao ataque desse inseto. E lá em Paracatu, a gente não teve lavouras que nós perdemos mais do que 30% da produtividade devido a esse inseto. O que nós fizemos depois de coletar esses resultados? Na próxima safra, direcionamos boa parte da produção que era feita no Padef para a região ali de Paracatu. Resolveu por um tempo, tá? Depois foi aumentando também a população lá na região de Paracatu. Beleza? Então, assim, é um problema muito sério, tá? E a gente tem que monitorar. Bom, então percebam vocês que só a utilização de uma estratégia ou tática de controle não é suficiente. E de onde que veio esse nome MIP, professor? Passa para a gente um breve histórico. Então, o MIP ele surgiu lá em 1946. Até então, lá durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, eles desenvolveram um produto que chamava DDT. Esse DDT ele era utilizado ali, às vezes no início para controle de piolhos e outras doenças ali e pragas que atingiam o homem, mas perceberam que também controlava insetos, pragas nas lavouras. Então o pessoal usava muito esse DDT, ele é muito eficiente, muito tóxico, tá? Às vezes matava o inseto, mas matava o homem também que aplicava. Não tinha aquela questão dos EPIs ainda muito utilizados. Então a tática utilizada era só DDT. DDT, DDT, DDT. Só que em 1946, lá no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, começou a aparecer algumas pragas que não morriam mais com a aplicação do DDT. Então, essas aplicações do DDT já não surtiam efeito para algumas pragas. A gente chamava de resistência. Quando você aplica um inseticida que ele não controla a praga, nós falamos que aquela praga ela tem resistência àquele inseticida. No final da década de 50, os professores da Universidade da Califórnia, que é a referência na área de agronomia até hoje, né, publicaram um trabalho sobre o conceito integrado de pragas. Então, o controle de integrado de pragas, lá em 1958, ele envolvia o controle biológico associado ao controle químico. Então, só o controle químico já não funcionava mais. Você aplicava o inseticida e não matava as pragas. Então, eles voltaram a utilizar o controle biológico, que era a liberação de joaninhas, liberação de parasitoides que controlava aquelas pragas. Então, além do controle químico, começou a utilizar o controle biológico junto. Os pesquisadores australianos publicaram trabalhos sobre o conceito de manejo integrado de pragas. Então, os princípios ecológicos, os econômicos, os sociais, visando interferir o mínimo no agroecossistema. Por que disso? Esse conceito veio do agroecossistema. Então, imagina uma floresta. Numa floresta, nós temos lá árvores, arbustos, espécies rasteiras, nós temos lá doenças, nós temos insetos, mas tudo vive em equilíbrio, né? Um inseto não come toda a floresta, mas o inseto ele pode, que eu mostrei ali a cigarrinha, transmitir uma doença que elimina 100% das nossas lavouras. Então, o pessoal começou a voltar a copiar a natureza.
Então, utilizar plantas adaptadas à região, utilizar espaçamentos, utilizar a liberação de inimigos naturais, fazer rotação de culturas, em vez de plantar só milho, plantar milho, soja, cobertura de inverno. Então, o homem está refletindo novamente esses conceitos aí do agroecossistema mais equilibrado. A FAO, que é a Organização da Agricultura das Nações Unidas, considera desde a metade dos anos 60 o manejo e controle integrado de pragas como sendo a melhor opção para o controle de pragas. Então, não é somente o inseticida massa. Então, são várias estratégias, algumas delas já falei para vocês. O uso de variedades existentes, espaçamento, época de plantio, o controle inseticida também, mas como uma das ferramentas, né, desse manejo. Agora sim, eu acho que vocês estão prontos para saber o que é o manejo integrado de pragas, tá? Então, vou mostrar 2 conceitos para vocês e vocês vão pegar 3 palavras no meio desses conceitos que vão basear a identificação para vocês no MIP. Então, são sistemas de manejo de pragas que associam o ambiente e a dinâmica populacional da praga. Então, sistema de manejo de pragas que associa o ambiente e a dinâmica populacional da praga. Utilizar todas as técnicas apropriadas de forma tão compatível quanto possível que mantenha a população de pragas em níveis abaixo daquelas capazes de causar danos econômicos. Se eu pegar outra, integração das diversas estratégias de controle disponíveis visando a diminuição das populações de espécies pragas, mantendo o uso de praguicidas em níveis economicamente justificáveis e seguro para a saúde humana e meio ambiente. Então, MIP, turma, é integração ou associação, associar e integrar a mesma coisa, de diversas estratégias e técnicas, né, de controle, visando sempre o quê? A redução ou diminuição das populações de pragas a nível abaixo do nível de dano econômico. Então, não é somente utilizar inseticida e sempre que tiver a praga presente na lavoura como manejo convencional. É você integrar várias estratégias e táticas de controle para redução da população de praga, redução ou diminuição, porque você não vai eliminar 100% das pragas de lavoura, tá? Esquece, não existe um método de controle que vai ser 100% eficiente. Vocês podem explicar para o produtor, para sua mãe, para quem vocês quiserem. Você vai aplicar ali o óleo, vai aplicar ali o detergente para controlar o pulgão na roseira, mas vai ficar um ou outro pulgão ali. Mas você vai reduzir a população ali para um nível aceitável, tá? Esse é o conceito de manejo integrado de pragas. Visto isso, a pergunta que vocês teriam que fazer para mim, tá bom, professor. Então, a gente tem que reduzir as pragas nas lavouras. A gente não vai controlar 100%. Mas como que eu faço para controlar essas pragas? Eu, como engenheiro agrônomo. Eu falei algumas para vocês, tá? Então, a planta hospedeira tem plantas que são mais resistentes às pragas. Eu falei para vocês que nós temos as plantas transgênicas, que têm tecnologia oriunda de outras espécies, né, que são introduzidas, e quando o inseto ele começa a se alimentar daquela planta transgênica, ele morre. Então, você consegue controlar ali com a planta hospedeira transgênica. Um outro exemplo na natureza, a mamona. Vocês pegam um pé de mamona na beirada da estrada e vocês veem paga atacando mamona? Aquele leite que ela tem, né, que a gente chama node, às vezes, ela é muito... tem uma substância nela que inibe a alimentação dos insetos, tá? Então, ela é pouco palatável para os insetos pragas. Então, ela não tem... os insetos não atacam tanto essa planta. Algumas plantas têm substâncias, que são os ácidos jasmônicos, os jamonatos, que são substâncias voláteis, que inibem a presença de insetos, como mariposas, por exemplo. Ela sente aquele cheiro e acaba saindo e não atacando aquelas plantas. Então, a planta hospedeira, ela pode ali controlar as pragas. Eu mostrei para vocês lá a foto da cigarrinha, né? Com o material lá muito sensível e outro resistente.
Inimigos naturais também atacam as pragas. Eu mostrei para vocês que nós temos predadores e nós temos parasitoides que se alimentam desses insetos pragas. Então, a liberação desses inimigos naturais podem controlar essas pragas, tá? O homem ele controla bem as pragas, seja através da aplicação de inseticidas, seja através de estratégias de controle como o espaçamento, por exemplo. O clima também controla bem pragas, tá? Vou mostrar para vocês um exemplo. Clima quente, às vezes, favorece algum tipo de praga, enquanto que climas mais amenos favorecem outros tipos de praga. Então, plantas hospedeiras, inimigos naturais, homem e clima são os 4 fatores que controlam as pragas. Cabe nós, como engenheiros agrônomos, saber manejar esses fatores para reduzir ali a pressão da praga. Beleza? Então, vamos para a última parte da aula, que são as bases e pilares do MIP. Então, nós vamos construir uma casa, tá? E uma casa, ela tem que ter uma base forte, né? Uma base sobre a pedra, para quando vir um vento, para quando vir os intempéries climáticos, essa casa não cair. E o MIP também, ele tem essa base e tem os pilares. Então, a primeira base da nossa casa, do MIP, é a taxonomia, biologia e ecologia. Então, nós temos que conhecer a biologia e o comportamento das pragas. Nós temos que primeiro identificar aquelas pragas. E eu mostrei lá na entomologia geral que, às vezes, a diferença entre uma espécie e outra está num detalhe, né? Às vezes, ali, nesse caso aqui dessas lagartas, que é a falsa medideira, nesse caso aqui que ataca algumas pragas, está num detalhezinho ali da lagarta. Então, a gente tem que saber identificar certinho qual que é a praga, porque às vezes o inseticida que controla essa espécie não controla essa outra espécie aqui. Então, é importante a gente conhecer a praga. Aqui nós temos uma praga, uma das mais importantes da soja, que é o percevejo, né? Esse é o percevejo barriga verde, ele ganha esse nome barriga verde porque no estágio adulto dele, então aqui é o estágio ninfa, eu falei lá na entomologia geral que define o que separa a ninfa do adulto é a presença de asas. Aqui ainda não tem asas, está no estágio de ninfa. Aqui, como tem asa, está no estágio adulto. No estágio adulto, esse percevejo ele é marrom, mas tem a barriga verde, o abdômen, né? No caso nosso, a gente fala barriga, mas o produtor chama de barriga. Então, o abdômen do percevejo ele é verde. Por isso que ele tem esse nome. Esse percevejo ele ataca os grãos de soja e os grãos de soja não desenvolvem. É somente o adulto que ataca o grão de soja, professor? Não, as ninfas de últimos instares também atacam os grãos de soja, causando prejuízo. Mas quando que eu faço o controle da praga? Quando está nesse estágio? Não, eu faço o controle aqui nesse início, né? Então, é importante identificar a praga já no início. Então, não adianta nada identificar somente o adulto se eu não sei identificar as ninfas. Então, tem um treinamento aí importante para você identificar essa praga, para você fazer o controle dele quando está, antes de atingir o nível de dano econômico, quando está nesses estágios aqui. É claro que na lavoura eu vou ter pragas nesse estágio e pragas nesses estágios aqui. Outro aqui que eu falei para vocês na aula passada é a diabrótica especiosa, brasileirinha. Então aqui nós temos o adulto, esse adulto aqui ele alimenta de lavouras como soja, como feijão, comendo as folhas. Esse adulto aí coloca os ovos eles eclodem e viram essas larvas, né? Essas larvas se alimentam do sistema radicular, causando prejuízo também. E essas larvas, elas viram pupas. Foi engraçado, pessoal, como é importante conhecer a biologia. Eu lembro que eu trabalhava muito com milho e fui trabalhar com soja, né? Foi um novo desafio depois de 3 anos de empresa. Quando eu cheguei para plantar uma área de soja, eram os materiais que estavam vindo dos Estados Unidos, para a gente testar aqui na região de Iraí de Minas. Esses materiais eram materiais que seriam usados no programa de melhoramento aqui no Brasil. E o meu chefe disse assim para mim, Jardel, muito cuidado com esses materiais americanos, que são muito importantes. Precisava de uma área muito pequena, de meio hectare, estava difícil encontrar área para plantar esse experimento. Eu consegui, numa lavoura de feijão que estava saindo, conversei com o produtor, ele dessecou meio hectare para mim, eu plantei o experimento lá. Assim que o produtor colheu o feijão, a soja nossa estava com 2 folhas. Estava cheio dessas pragas no feijão. Quando o produtor colheu, elas vieram todas para soja.
Eu cheguei numa sexta-feira lá, tinha mais ou menos umas 15 vaquinhas dessa por planta. Eu virei para o técnico e falei, Fabiano, pelo amor de Deus, controla essa praga aqui. Ele utilizou o inseticida, eu voltei na outra sexta-feira, não tinha nenhuma praga dessa mais. Falei, Fabiano, parabéns. Muito bom o controle. Passou 2 semanas, começou a cair algumas plantas, né? O Fabiano me chamou, Jardel, vem cá que os materiais estão morrendo. Aí chegamos lá na lavoura, falei, mas por que está morrendo, Fabiano? A gente arrancou algumas plantas, tinha mais ou menos 100 lavas dessa aqui por planta. Então, nós controlamos o adulto, mas nós usamos o inseticida que só matava o adulto. Esse adulto, ele tinha colocado os ovos ficaram lá, eclodiram, viravam larvas. Esse inseticida que nós usamos matou o adulto, mas não matou os ovos. Os ovos que estavam lá, 2 semanas depois eclodiram, e o problema que era na folha foi para a raiz. O que aconteceu? Era tarde demais, eu perdi o experimento lá, o primeiro experimento meu de soja, eu perdi todinho, não sabia trabalhar direito com a cultura, realmente aprendi na prática, né? Foi um ponto fraco meu lá no tempo meu de empresa, né? Claro que quando você tem vários pontos positivos, acontece um ponto fraco, você acaba ficando. Mas se fosse o primeiro ponto meu, eu já estava na rua, né? Mas, enfim, sirva de aprendizado para vocês. Por isso que é importante conhecer a biologia da praga, né? Saber o momento certo de controlar e saber, certo, que essa praga, além do adulto, tem também a larva. O segundo passo, pessoal, é o monitoramento. Então, eu identifiquei a praga, o ciclo da praga, quando que ela ataca, eu vou ter que monitorar. Então, monitorar significa o quê? Eu contar quantos ovos tem, quantas lagartas tem, quantos adultos eu tenho. Em todas as culturas que eu tenho na fazenda, tá? Então, aqui pode ser no algodão, eu vou controlar ali o bicudo do algodoeiro. Então, eu vou contar ali o número de adultos que eu tenho, o número de frutos atacados ali pelo bicudo, tá? E para que eu faço esse monitoramento? Para tomar decisão de controle, se eu controlo ou não, se atingiu ou não o nível de dano econômico, tá? E o controle pode ser um controle biológico, pode ser um controle químico, tá? E como que eu faço o monitoramento? Eu posso utilizar ali armadilhas luminosas, eu posso utilizar armadilhas de feromônio sexual. O que é o feromônio sexual? São feromônios da mesma espécie, tá? Então, a gente coloca ali o feromônio masculino, que atrai a fêmea, ou coloca ali o feromônio feminino, que atrai o macho, tá? Então, esses feromônios servem para amostragem de pragas. Então, aqui no caso do tomate, você utiliza aqui os feromônios para monitoramento da traça do tomateiro, por exemplo. Com o avanço da agricultura e suas tecnologias, hoje muito desses monitoramentos está sendo feito via drones, né? Então, os drones monitoram, às vezes, a quantidade de plantas atacadas, número de folhas atacadas, ou às vezes não monitora, dependendo da resolução da câmera, até o número de insetos na lavoura. Então, os drones, pessoal, não é simplesmente saber operar um drone para ele voar, tá? É saber fazer o mapa, é saber pegar ali, calibrar bem o equipamento, que altura de voo tem que voar o drone para monitorar a praga, qual que é a velocidade de operação. Então, assim, às vezes a gente fala, um drone é só voo de drone. Se aprender a voar com drone, é o primeiro passo, tá? Depois tem vários outros cursos que você faz para você saber a altura, como que você faz o mapa, como que você descarrega isso, como que você joga lá no implemento para aplicar. Então, hoje o IF está com 2 drones desses, tá? A gente conseguiu adquirir, para quando voltar às aulas práticas, aí a gente fazer esses cursos de drones, não só para aprender a voar, tá? Aprender a voar, a gente compra um helicópterozinho daquele e vai aprendendo, mas saber a velocidade, a altura, como que faz para monitorar essas pragas. Todo sistema de drone, ele tem um georreferenciamento, que vocês viram, que é você marcar ali cada ponto e contar cada ponto, quantidade de pragas que tem naquele ponto. Depois que você tem os pontos com as quantidades de pragas, você joga ali no equipamento, o equipamento te dá ali onde você vai controlar ou não. E dentro do monitoramento, que é dessa contagem, você tem um monitoramento convencional, tá? Que são bem simples, adequado para usuários que estão começando agora com o MIP, aqueles produtores que nunca utilizaram o MIP, por exemplo, e executado por 2 grupos de pessoas, que são os pragueiros e os monitores, tá?
e o sequencial. Eles são um pouquinho mais complexos, mais adequados para usuários mais tecnificados, que empregam ali algum tempo de planos convencionais, mas só que eles são mais econômicos, eles economizam 50% a 70% do tempo do custo da mão de obra. Ah, professor, me explica isso como é feito na prática. Eu gosto de dar essa aula prática de amostragem, né? Aqui nós temos duas métodos de amostragem. O convencional, que é uma tabela, então a gente pega lá no campo 30 amostras, né? 29 aqui, são 29 plantas. E nós contamos lá quantas plantas estão atacadas. Então, se eu vou na primeira planta, a primeira planta está atacada com lagarto cartucho, está com a folha comida, eu anoto 1. Se eu vou na segunda, eu anoto 2. Se aqui não tem, eu deixo um 0 aqui. Aí, no final de 29, eu tenho lá 15% das plantas atacadas. Se meu nível de dano econômico for 10 plantas atacadas em 30, eu não controlo. Eu controlo, desculpa, porque eu tenho 15 atacados e o nível de dano é 10. Tá? Mas se o nível de dano for 20, eu não controlo. Na sequencial, não. Eu vou contando aqui o número de plantas, o número de folhas atacadas, chega lá na 11ª planta. Se eu não tiver nenhuma planta atacada, eu não preciso controlar, porque está abaixo do limite inferior. Se na 11ª planta eu tiver 7 plantas atacadas, eu tenho que controlar já. Eu não preciso já mostrar mais até a 30. Eu já consigo tomar a decisão na 11ª aqui. Então é muito mais rápido, né? Lembrando, pessoal, que eu não posso coletar essas plantas somente num ponto, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho que dividir a área em talhão e coletar em diferentes pontos do talhão. Eu vou mostrar aqui que são os passos para realizar a amostragem, que é a última parte, tá? Então, você tem que dividir a área em talhão, você vai adotar um tipo de caminhamento em cada talhão, você vai pegar em cada talhão o número de amostras corretos, você vai avaliar a época e a frequência de amostragem e qual que vai ser sua amostra e técnica amostral. Vou explicar isso e as características, tá? Que a gente vai avaliar. Vou mostrar para vocês aqui de forma prática. Então, nós temos essa lavoura aqui por exemplo, de cana-de-açúcar ou de milho, tá? Pode ser qualquer lavoura, uma lavoura bem grande, numa fazenda bem grande, como geralmente uma cultura só. Como é que eu faço para dividir esses talhões aqui? Então, a gente pega aqui, às vezes, características de relevo, né, declividade, ou às vezes características de época de plantio. Às vezes eu plantei aqui primeiro, depois eu plantei aqui, aqui e aqui. Então, são 4 datas de plantio diferentes, 4 talhões. Então, eu chamo esse aqui de 1, de 2, de 3 e de 4. Geralmente, esses talhões são divididos aqui em estradas, né? Ou às vezes em GPS, que hoje é muito comum você utilizar georreferenciamento. Beleza, dividi a área no talhão. Hoje eu vou mostrar o talhão 2, para saber se eu preciso de controlar aqui para praga ou não. Então, eu tenho que adotar um tipo de caminhamento. Então, eu tenho o tipo de caminhamento em U, em C, em X, que é esse aqui, em Z, ou em pontos separados. Quando que eu uso um ou outro? Isso é uma pergunta meio do concurso aqui do IF, tá? Quais os tipos de caminhamento que eu utilizo na amostragem e quando que eu utilizo um ou outro. Então, para aquelas pragas que atacam de fora para dentro, que eu mostrei lá no caso dos pássaros, por exemplo, as cigarrinhas também têm essa característica, eu vou mostrar o quê? Nas laterais. Então, vou pegar os pontos aqui nas laterais e vou contar quantas plantas estão atacadas, por exemplo. Se for uma praga, por exemplo, a traço do tomateiro, que ataca de forma uniforme o talhão, eu posso amostrar em forma de pontos, né? Pegar vários pontos na lateral e também no centro do talhão, tá? Então, isso é o tipo de caminhamento. Mas quantas amostras, professor? Quantas plantas eu pego em cada talhão? Aí depende do tamanho do talhão, pessoal. Se for até 10 hectares, eu pego 6 pontos por amostra. Se for de 10 a 30 hectares, 8 pontos por amostra. Se for 31 a 100 hectares, 10 pontos de amostras. E se for mais de 100 hectares, você tem que dividir a área. 100 hectares já passou do limite ali de amostragem de pragas. Tá? Mesmo para drone, 100 hectares já é o limite, que é mais ou menos 100 campos de futebol. E dependendo da época de ocorrência, você também vai fazer amostragens mais frequentes ou não. Por exemplo, para traço tomateiro, o pico da praga no ano é agosto, setembro, outubro. Para percevejo marrom da soja, ele vai atacar a fase reprodutiva,
Então, não faz sentido eu avaliar aqui percevejo na fase vegetativa, porque ele vai atacar o grão. Então, eu vou avaliar o percevejo na fase reprodutiva. Aqui não faz sentido avaliar a traça do tomateira se a pressão dela é muito baixa em fevereiro, março. Eu vou ter que avaliar a traça do tomateira em agosto, setembro e outubro, tá? Mesma coisa a área de ocorrência. Então, o bicho mineiro do café ataca o quê? A folha. Então, não adianta avaliar bicho mineiro no fruto, porque não vai estar lá. Então, eu vou avaliar o quê? As folhas, né? A quantidade de folhas atacadas, ou folhas minadas pelo bicho mineiro, tá ok? Então, a amostragem, ela tem que ser na época correta, uma intensidade maior, tem que ser no estágio que a praga causa dano, no caso aqui, percevejo, na fase reprodutiva da soja, e no caso do bicho mineiro que ataca as folhas do tomate, eu vou mostrar as folhas, né? E não os frutos, porque ele não ataca o fruto, ele ataca a folha. E quando que eu faço essa amostragem? Então, ela deve ser realizada com maior frequência em período com maior incidência, que eu mostrei aqui para vocês, agosto, setembro, outubro, para traça. Em culturas anuais, hortaliças e ornamentais, as amostragens são realizadas semanalmente, são culturas ali anuais que fecham o ciclo dentro de um ano, no caso das hortaliças e plantas ornamentais. Já em culturas perenes, como café, laranja e etc., as amostragens são realizadas a cada 15 dias, tá? Em períodos de maior incidência da praga e mensalmente em períodos de menor incidência. Então, culturas anuais, semanalmente, em culturas perenes, 15 dias em períodos de alta frequência da praga e 30 dias para baixa frequência. Onde amostrar? Eu falei isso aqui já. É onde está presente a praga, né? No caso aqui, por exemplo, para lagartas, no caso aqui o coroquerê, você vai avaliar as folhas. No caso aqui, por exemplo, para broca do tomate, você vai avaliar os frutos. Para percevejo na soja, você vai avaliar a fase vegetativa. Para a broca da cana, você vai avaliar o como da cana. Então, é onde está presente a praga, né, que você está mostrando. Aqui um exemplo do algodão. Então, pulgão, acro, branco e curuquerê ataca a parte de cima das plantas do algodão. O bicu da lagarta da maçã ataca aqui o capulho, né, do algodão. O acro rajado ataca as folhas médias. A espodóptica, a lagarta, vai atacar também as folhas médias. A lagarta rosada ataca as folhas do terço basal. A broca da raiz, o percevejo da raiz, você vai amostrar na raiz. E os tríplices e percevejo em toda a planta de algodão. Então, cada praga, ela ataca uma área da cultura, tá? E como amostrar? Então, várias técnicas. Aqui nós temos o pano de batida, que é para soja. Se Deus quiser, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esse monitoramento. Aqui nós temos as armadilhas adesivos, muito utilizadas em casos de vegetação e para insetos pequenos, como a Dalbus maides. Aqui a armadilha de feromônio, né? O triângulo de feromônio. E aqui a bandeja, a batida de bandeja em tomate. E aqui uma amostragem, né? Que é a amostragem, por exemplo, do psilídeo na goiaba, que é através da contagem direta do número de folhas atacadas com psilídeo na goiaba. As características avaliadas pode ser o número de insetos por planta, pode ser o número de frutos atacados por planta, a porcentagem de desfolhas e também ali o número de frutos atacados, tá? Isso são características ali que podem ser avaliadas. Bom, então, esse é o conteúdo da nossa aula de MIP 1, tá? Nós vamos continuar agora na semana que vem. Vou estar interrompendo aqui a gravação.